Paz do Senhor, bom dia. Nem deu tempo de sentir saudade, não é verdade? Já estou eu aqui de novo para falar. Eu gostaria de perguntar, como está seu ano? Já conseguiu saldar as dívidas? Conseguiu segurar para não entrar em mais dívidas? E por experiências nossas, tá, irmãos? Nós só podemos falar daquilo que vivemos. Talvez alguém não saiba ainda, né? Não me conhece, eu tenho os visitantes. Eu sou esposa do pastor Davi, esse negão bonito. E o óculos novo, Davi, de cabeça para baixo. Tudo bem, amém. Mas ele é bonito do mesmo jeito. E a nossa experiência foi essa. Houve o tempo que nós precisamos quebrar cartões, na época, rasgar cheques, e passar com aquilo que tínhamos. Foi assim que Deus nos ensinou. E o que nós recebemos, nós estamos ensinando vocês. Saiam das dívidas. O cristão tem que ter o nome limpo. A Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Porque o amor, irmãos, por mais que a gente dê, ainda a gente deve. Porque nunca conseguimos. Porque amor não é sentimento. O que a gente diz que é amor, tem aquela coisinha, né, de gostar, de querer estar perto. Mas o amor vindo do Senhor é o amor que não olha situações. Ele é benigno, paciente, não deseja o mal. Isso é o amor. Então, amor é decisão. Decisão de fazer o bem, decisão de estar perto, decisão de querer fazer o correto como o Senhor manda. Então, o princípio é esse. Mas voltando lá, não deva nada a ninguém. A ninguém. Você vai deitar e dormir em paz. Então, se você ainda não assentou no seu coração isso, assente hoje. Uma das coisas que eu aprendi a fazer. Por exemplo, as mulheres, a gente adora sapato e bolsa. Não é verdade? E aí, eu aprendi a fazer assim. Tá, ai, que sapato lindo, Davi, ai, eu queria tanto. Tá, vou esperar uma semana. Eu precisei dele? Não precisei. Eu gostei, mas não preciso. Olho na minha sapateira. Meus sapatos ainda estão bons. Não preciso, não compro. Entendeu? Os homens, ai, que gravata, que calça, que camisa, que cabelo, enfim. Eu vou precisar dele agora? Se eu não preciso agora, eu posso esperar, então eu não compro. Agora, se você tem o dinheiro já guardado, que não tem mais dívida, você pode se dar o luxo de falar, vou comprar um sapato. Vou comprar essa camisa, porque eu já tenho o dinheiro. E aí você pensa, não vou comprar só uma, vou comprar duas, porque uma é para mim, outra é para abençoar quem não tem ainda. Deu para entender a que nível o Senhor quer que nós cheguemos? Então, a Bíblia diz, olha, você vai emprestar, mas não vai pedir emprestado. Receba isso. Mas não é só, eu recebo. Faça a sua parte. Não faça dívida. E dívidas sem necessidade. Vou pegar empréstimo para viajar. Fique sem viajar. Ajunte o dinheiro ou pague na prestação que cabe no seu orçamento para depois você ir. E falando em viagem, julho está aí e eu e o Davi vamos para a Argentina visitar nossa filhota. Amém? Mas está tudo dentro do orçamento. Amém? Irmãos, mais uma coisa, nossa festividade, dia 1, 2 e 3 de maio. Comece a orar, nós não queremos só um movimento. Não. Lembra do movimento que aconteceu dia 1º de maio de 2025? Que o nosso coração se acendeu, todo mundo foi para cima, a gente fez feijoada, todo mundo carregava peso. E o mês seguinte, como foi? Em um dia, de um dia para a noite, amanheceu pintada com um púlpito, foi ou não foi? Foi assim que nós fizemos a nossa mudança. E é isso que nós vamos agradecer ao Senhor. Por um ano de casa nova. Mas aquele fogo que se acendeu naquele mês, que a gente veio para cima, a gente queria cantar, a gente queria louvar.
Que não seja só no dia 1, 2 e 3. O 1, 2 e 3 é para a gente renovar a bateria. Mas na terça, na quinta, no domingo, na oração, na consagração, na visita, no discipulado, a gente esteja aceso depois do dia 1, 2 e 3. E é por isso que eu peço para que vocês orem, para que não seja só um movimento do dia 1, mas que o Senhor acenda de novo, né, em nosso coração. A EBF também vai acontecer em julho, dia 15, 16 e 17. Neste ano, faremos só 3 dias. Tem um monte de movimento, inclusive a Copa, por aí por acontecer. E a gente, com precauções, vamos fazer uma coisa mais sucinta, mas tão grandiosa quanto. Amém? Então, coloque nas suas orações. Já tem o grupo lá, funcionando da EBF, para a gente começar a tratar dos assuntos da EBF. Se você quer entrar, está lá na nossa comunidade, entre. Amém? Uma outra coisa que está acontecendo, a escola bíblica que acontece com as crianças aqui embaixo, enquanto nós estamos cultuando, elas estão divididas em salas por faixas etárias, e nós adotamos uma revista já pronta. E essa revista teve um custo, e nós já arcamos com custos, pessoalmente, para conseguir um desconto. E eu peço que aos pais, ou aqueles que querem contribuir com o Ministério Infantil, nos procurem, porque já está pago, mas saiu do bolso de alguém, não saiu da igreja. Entende? Porque nós estamos pagando a igreja ainda. Nós temos prestações altas aqui. Queremos colocar ar-condicionado. Então, assim, a revistinha das crianças, o material que nós compramos para as crianças, ficou R$20 por criança. Então, o pai, a mãe, ou o tio, a tia, ou alguém que queira contribuir com o Ministério Infantil, esse é o valor. Amém? Gostaria que você orasse pela Escola Redenção. O Instituto Educacional Redenção. Isso está no nosso coração desde 2000 há muitos anos. E o Senhor vem falando. Tanto que hoje eu fui abrir a Bíblia aqui, eu achei um bilhetinho de 2025, falando sobre a Escola Redenção, que eu peguei na palavra. A fé é a base. Eu já estou com a fé. Irmão, já estou vendo aqui crescer para cima, ali crescer para os lados, a escola funcionando. Amém? Então, me ajude, nos ajude nesse sonho. A sonhar com o Senhor, a sonhar para que nossas crianças tenham uma educação cristã dentro dos princípios bíblicos. Amém? Aula de música todos os domingos, 8h30 da manhã. Já temos alguns violinistas, já temos flautista doce, e aí está aí, é o convite. Querendo, tem o grupo também dentro da comunidade dos violinistas, tá bom? Você pode participar. E não posso deixar de falar, irmãos, nós estamos tentando contribuir com a natureza e com a redução de gastos e e evitar o anda dentro da igreja. Traga a sua garrafinha, encha de água lá embaixo, subiu. Você não precisa pedir para ninguém trazer água para você. Você não precisa andar até lá embaixo. Evita que as crianças andem. Traga a sua garrafinha e contribua com a natureza também, porque cada copo descartável é um desperdício. Porque você toma, joga fora. Dói no meu coração, porque a natureza ela demora para se recompor. Amém? As camisetas. A Luana está aqui cobrando. Nós vamos ter a camiseta. É obrigatório? Claro que não. Mas, se você quiser, nós estamos disponibilizando. Ainda, eu vou dizer bem assim, bem calma, ainda nós não conseguimos fazer gratuito para todos. Vamos chegar lá. Amém? Mas a gente tem um custo. Procure a Luana, põe a sua camiseta, adore ao Senhor. Ela está linda, é um material bom, é confeccionada a partir de não é camiseta pronta e só estampada, ela confecciona nossas camisetas. Amém? Oração. Terças e quintas tem oração com as irmãs. 9h30 da manhã. Mas aos domingos, como é o caso da maioria, que não pode vir durante a semana, aos domingos nós reservamos das 9h30 às 10h oração aqui no templo. Então, a gente te convida. Quando você chegar, a gente gosta muito de conversar, né? Mas, quando você chegar, em vez de conversar com um coleguinha, com um amigo, com um irmão, dobra o joelho primeiro, converse com o Senhor. Se não puder dobrar o joelho, sente, levante, mas ore ao Senhor, aproveite esse momento. Porque pode ser que
Pode chegar aqui no Brasil um momento que igrejas não funcionem mais. E você não vai ter ninguém para dobrar o joelho do seu lado para orar. Então, vamos aproveitar esse tempo. Vamos dobrar o joelho, vamos buscar. Olha quanta coisa a gente tem para buscar. A escola, nossos filhos, né, nossas dívidas. Tanta coisa a gente tem para conversar com o Senhor e tanta coisa de gratidão. Então, aproveite. 9h30, chegue cedo, ore. Vamos fazer aqui um coral de oração. Amém? Amém. Acho que era isso. Amém? Bastante coisa, não é? O tema da nossa EBF: amor, poder e ação. Esse é o tema da nossa EBF para esse ano. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 1. E eu gostaria que você já começasse a pensar. Qual é o propósito da sua vida? Talvez você entrou nessa manhã, ou já tenha passado pela sua cabeça essa semana, esse mês, ou em algum momento da sua vida. Para que eu nasci? Que vida sem graça é essa? Como o Guilherme compartilhou, né? Às vezes a gente tem até vontade de dar cabo à nossa vida, porque não vê sentido nela. E é por isso que o Senhor quer falar com você nessa manhã. E aí você vai entender. Eita Deus, com o calor que eu estou me arrepiando. A sua vida tem um propósito. A sua vida tem propósito. Amém? Então, nós vamos ler Mateus 1, do 1 ao 17. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Irmãos, eu estou lendo na linguagem, na nova tradução de hoje. Talvez tenha alguma coisa diferente, tá? Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu uso a mesma Bíblia que as crianças lá embaixo. Né? Eu gosto porque a gente faz o estudo para elas de acordo com essa Bíblia. Então, é uma linguagem mais atual e elas conseguem entender melhor. Tá? Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera. A mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Por favor, repita comigo. Boaz, e a mãe de Boaz, foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. E agora, lê comigo. E a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Davi, a mulher, tinha sido esposa de Urias. Foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de... E ela foi mãe de... chamado... Sua vida tem propósito? Porque aqui nós lemos uma genealogia enorme, só para dizer que havia um propósito. Qual era o propósito? Jesus. E a Bíblia nos conta que este propósito nasceu lá na criação. Lá na criação, Adão foi feito um ser humano
que não experimentaria a morte. Ele era perfeito. Ele viveria eternamente ao lado do Senhor. Ele conversava com Deus cara a cara. Deus visitava ele todos os dias. E Deus fez para ele uma esposa que tirou da sua costela, que vivia ao seu lado. Eles não tinham noção de pecado. Não sabiam o que era o erro. Eles viviam na plenitude de uma terra maravilhosa, onde eles colhiam sem trabalhar, eles governavam a terra, mas eles não precisavam suar para trabalhar. A terra produzia para eles, sem trabalho. Era perfeito. E qual era o trabalho deles? Governar. Ter o domínio sobre tudo. Mas eles foram enganados e entrou o pecado no mundo. E uma frutinha podre pode dar outra fruta boa? Não. E lá em Salmos, o salmista diz assim, olha, em pecado minha mãe me gerou. E eu fui concebido em pecado. Por quê? Porque a partir do momento que Adão conheceu o que era certo e errado e desobedeceu, qual foi o erro? A desobediência. Ai, se eu pego Adão. Não, você pega Adão não, porque se você se examinar, você vai ver quanta desobediência você tem. Então, não é culpa de Adão, a culpa é nossa. São as minhas escolhas. E aí eu te pergunto, você está disposto a escolher o propósito que Deus fez para você? Porque é isso que dá sentido à nossa vida. É isso que faz com que o propósito seja de alegria. Porque não tem como Deus fazer uma predestinação, porque às vezes as pessoas falam, isso aí foi predestinado para a morte. Não, Deus não predestinou ninguém para a morte. Deus não predestinou ninguém para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e a todos que o seguirem. Então, o propósito de Deus é de salvação, de paz. Lá em Jeremias está escrito assim, Deus dizendo, eu sei o pensamento que eu tenho sobre você. É um pensamento de paz e de prosperidade e de bem e não de desgraça. Então, Deus nunca vai querer que o seu propósito seja de desgraça. Às vezes, já passou pela sua cabeça. Não, Deus não me predestinou para a salvação. Mentira de Satanás. Você foi predestinado. Predestinação não existe para a morte. Só para bem. Porque Deus nunca pensa mal de alguém. Amém? Deus te criou para um propósito. E o propósito dele é de paz. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, disse assim, Pai, eu oro por eles, para que a alegria deles seja completa. A sua alegria, Deus quer que seja completa. Não é um pedacinho, não é só metade, não é 90%. Completo é 100%. Então, se você não experimentou a alegria completa, porque você ainda não está no propósito. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar dias maus. Jesus também disse, vocês vão ter aflição, mas essa aflição não pode sobrepujar, cobrir, trancar, tirar a sua alegria. Deu para entender? Então, quando eu estou sentindo aquela angústia, eu tenho que lembrar, Jesus é a minha alegria. Nele eu posso confiar. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E Ele tudo fará. Mas você tem que entender qual é o propósito. Amém? E aí, nesse texto, Adão pecou, entrou o pecado no mundo. Se os irmãos conhecedores da Bíblia souberem onde está escrito, por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem, ele deve sair. Um homem trouxe, um homem tem que tirar. Mas para esse homem tirar,
ele deveria não ter pecado. Porque como eu posso pagar a dívida se eu não tenho dinheiro? Se eu sou devedora? Se o meu banco está negativado? Se eu tenho dívida, como é que eu vou falar para o irmão João que eu vou pagar a dívida dele? Eu não tenho. Eu já sou devedora. Então, o propósito de Jesus é que ele viesse como este homem. Então, Deus, o próprio Deus, se despiu da sua glória, do seu poder de ser apenas espírito, e ele se vestiu de um corpo humano, nascendo de Maria, para que ele nascesse sem pecado. Porque se Maria e José tivessem tido relações, Jesus seria um ser somente humano. Mas o Espírito Santo fez, eu vou falar numa linguagem bem conhecida nossa atualmente, para que você entenda. Deus Espírito, o Espírito Santo, fez esse Espírito virar um espermatozoide e colocou dentro do óvulo de Jesus. De Maria. E aí, o embrião virou Jesus. Deu para entender? Foi assim. Perdão. Romanos capítulo 5, 12. Pelo que, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? E aí depois vem... o dom é melhor. O dom daqui, o dom da Bíblia, tá? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, no caso Cristo, muitos serão feitos justos. Entendeu? Então, quando dentro deste propósito de Cristo, dele vir e nascer como um ser humano, mas sem pecado. Obrigada. Em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Este era o propósito do Senhor. E o que eu tenho a ver com isso? Você pode estar perguntando. Foi por você. Foi por você este propósito. Porque ali, como o pastor Eric leu, todos pecaram. E o pecado nos separa do Senhor. O pecado faz distanciamento. Mas o Senhor, nesta manhã, te chama e fala, eu não quero você com morte. Eu quero você comigo. Eu quero tirar a morte que Adão trouxe. E quero te dar vida. E vida com abundância. Vida eterna. E é este o propósito do Senhor. Hoje nós teremos o batismo. O batismo é só a confirmação de que alguém está sendo morto para o mundo e ressuscitado como Cristo ressuscitou. Morremos para o mundo, ressuscitamos com Cristo. Isso quer dizer que nós nunca mais vamos pecar? Estamos ainda neste corpo. Mas nós não podemos aproveitar da liberdade que temos em Cristo para viver pecando. Porque a Bíblia diz, quem pecava, não peque mais. Quem roubava, não roube. Quem se prostituía, não se prostitua. Quem mentia, não minta mais. Então, se você é nova criatura, você já é mais que vencedor por Cristo Jesus. Você tem condições de negar o pecado e viver o seu propósito aqui na terra. E qual é o seu propósito? Ser discípulo de Jesus. Então, se você tem dúvida, pergunte, o que Jesus faria nessa situação? Haja como Cristo agiu. E o que mais que o Senhor fez? O Senhor levou a boa mensagem para aqueles que estavam aflitos. Ele ajudou pessoas que estavam doentes. Ele ajudou pessoas que estavam com fome. E ele falou, olha, o reino de Deus está na terra. Então o seu propósito é anunciar o reino de Deus. Amém? Descobriu qual é o seu propósito? Descobriu? Qual é o seu propósito? Anunciar o reino de Deus. Pronto, descobrimos. Mas aí eu quero dizer para você, talvez você se sinta tão indigno, tão incapaz. E eu quero contar um pouquinho para você. Lá no Gênesis, quando
Adão pecou, os dois pecaram, foram expulsos, e aí começou o plano, o propósito de Deus para chegar até você. Olha só, ele chamou um homem, Abraão. E Abraão obedeceu. Saiu da terra, deixou tudo que ele tinha, pegou, só numa parte, né? Pegou Ló e levou com ele. Era para deixar todos. Mas ele levou. Amém. Deus teve misericórdia. Porque ele sabe que nós erramos. E aí, amém. De Abraão, nasceu quem? Isaac. Está lá, ó, nós lemos. Ó, Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E 12 filhos fizeram-se muita gente. Mas antes de muita gente, Deus havia dito que eles iriam para o Egito para lá se tornar uma grande nação. Mas eu vou parar um pouquinho aqui em Abraão e dizer uma coisa que aconteceu. Quando a gente desce mais um pouquinho e vê lá alguma das histórias que vai acontecendo aqui, só para vocês entenderem o propósito que Deus tem. Diz que Ló, que saiu junto com Abraão, eles começaram a se desentender, não eles dois, né, o tio e o sobrinho. Os empregados deles começaram a discutir e brigar entre si. Aí Abraão fez assim, vamos fazer o seguinte, Ló, para que a gente não brigue, você vai para um caminho, eu vou para o outro, pode escolher, você vai. E Ló escolheu, olhou as coisas mais lindas, o egoísmo. Em vez de falar, não, tio, o senhor é mais velho, escolhe o senhor, a promessa é sua, pode escolher. Não, eu vou escolher. Escolheu a coisa mais linda do mundo. E olha a consequência de ser egoísta. Sodoma e Gomorra foi onde ele foi morar. Sodoma e Gomorra foi destruída. E a mulher de Ló, o coração dela ficou em Sodoma e Gomorra. Não foi porque ela simplesmente olhou para trás. Né? Muita gente fala assim, é porque ela olhou para trás. Não, o olhar para trás, Deus não estava olhando o olhar. Deus estava olhando o coração. Ela não queria sair de Sodoma e Gomorra. Como o coração dela estava lá, não tinha como ela seguir o propósito. Ela ia atrapalhar o propósito. Deu para entender? Mas olha só, irmãos, quando Ló foge, e depois ele vai para uma montanha, ele e 2 filhas. Aí a gente fala assim, meu Deus, é até difícil pregar sobre isso. É difícil pregar sobre isso. Mas olha o que as filhas fizeram. Embebedaram o pai para ter relações com ele, para dar descendências ao pai. Aos nossos olhos, isso é repugnante, porque também me traz repugnação. Mas olha só, Deus pega isso que é repugnante e transforma em coisa boa. Porque quando você vai ler na descendência de Jesus, tem lá. Um moabita, um descendente de Moabe, que foi o filho da filha mais velha, de pai e filha, de Ló com a filha mais velha. Esse filho se chamou Moabe. E sabe quem foi Moabe? Foi para onde Ruth foi morar, na terra dos moabitas, quando na terra dela estava com fome. Lá na terra dos moabitas, sabe, os 2 filhos dela, casou-se com quem? Com mulheres moabitas. E quem eram os moabitas? Descendentes de Ló, de uma coisa tão repugnante para nós. Mas Deus não deixa o seu propósito ser quebrado. A mulher de Ló, que deveria ser essa mãe dos moabitas, ela não quis, ela rejeitou o propósito de Deus. Dá para você entender que quando você rejeita o propósito de Deus para você, a bênção do Senhor vai continuar, mas você vai virar estátua de sal. Você não vai provar a bênção, porque você não quis aceitar o propósito de Deus. E aí,
lá se foi Ruth. E Ruth lá chegou e casou as 2 filhas. Só que o marido e os 2 filhos morreram. Lá ficou Ruth com as 2 noras. Uma delas se chamava Noemi. Noemi, desculpa, perdão. Lá estava Noemi. Noemi foi, casou, e aí teve as 2 noras. Quando elas ficaram viúvas, elas voltaram para a terra, para Belém. E lá em Belém, sabe com quem Ruth casou? Com Boaz. Boaz, que era da descendência do propósito de Deus. E Ruth, quem era? Moabita. Moabita. Daquela junção que para nós não era nada. Mas a palavra do Senhor diz que Deus pega do monturo para fazer quem é. Deus pega da lama e faz ser príncipe. Se você estiver dentro do propósito, não importa que sua mãe te teve fora do casamento. Não importa que você não foi casada. Não importa. Deus tem propósito à sua vida. Como teve propósito com Ruth. Como teve propósito com aquela filha que embebedou o pai. Porque a descendência precisava ser gerada. Porque Jesus precisava nascer. Deu para entender? E se isso não tivesse acontecido, você não estaria aqui hoje. Então não importa o quanto foi torto atrás. Deus endireita e te fala, daqui para frente, segue. Entendeu? Se você foi, não importa. Não continue sendo. Porque Deus quer te limpar hoje para você continuar o propósito que Deus tem para você. Amém? Mas antes disso, quando eles desceram, os 12 filhos de Jacó, que tinha bastante gente já, foi para o Egito. Lá no Egito, eles se transformaram em uma grande nação e viraram escravos. Porque o faraó ficou com medo. Falou, gente, esse povo ficou muito grande. Eles vão dominar o Egito, vão tomar o Egito da gente. Vão fazer deles escravos. Ok. Mas Deus mandou Moisés para libertar. E vocês já conhecem a história. Onde eu quero chegar? Onde o pastor João leu no começo do culto. Onde ele leu? Êxodo. O que falava lá? Páscoa. Para que o povo fosse liberto. Considerasse o Egito só como uma passagem. Deus instituiu a Páscoa. Como era a Páscoa? Pegava-se um cordeirinho de 1 ano, se eu não estou errada, sem defeito. Olha só, um cordeirinho sem defeito. E sacrificava, e comia-se dele tudo, com pães e tal e tal. Mas um animalzinho inocente estava morrendo ali, para que outros tivessem vida. E aí eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo. 1 Coríntios 5, 7 e 8. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Pode colocar no telão, por favor? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como a massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Deu para entender? Lá no Egito, foi colocado um cordeirinho para que eles passassem do Egito. E nós, para que nós deixemos todo o fermento, que é o pecado, e a gente passe da morte para a vida. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado por nós.
E como que a gente comemora a Páscoa, então? Com ovo de chocolate! Mentira! Essa é a mentira que Satanás vai enganando você. E você precisa entender qual é o seu propósito nessa história. Ou você vai compactuar com a Páscoa enganosa, ou você vai ser aquele que proclama o reino de Deus na terra. Quem é a nossa Páscoa? Jesus. Ele é o Cordeiro Pascual que foi sacrificado. Eu não vi nenhuma parte da Bíblia falando que o coelho faz parte da Páscoa. E nem que ele bota ovos. Ele é um mamífero. E o que tem a ver coelho, ovos com a Páscoa? Nada. Engano de Satanás. Heresia, para enganar você e desvirtuar você do seu propósito. Porque você precisa proclamar dentro do teu propósito que o reino de Deus está na terra. E que você já saiu da morte para a vida. Que você não pertence mais a este mundo e nem com as suas concupiscências. Ah, mas o ovo de Páscoa é tão gostoso. Concupiscência dos olhos, do que mais? Da carne, a soberba da vida. Ah, mas é só as crianças. Ensina a criança no caminho que deve andar. Passa da Páscoa, compra uma barrona de chocolate, fala, filho, está aqui o chocolate. Mata a sua vontade. Dá chocolate o ano inteiro, mas explique para a sua criança. Isso é heresia, não tem na Bíblia. E eu não compactuo com nada que não está na Bíblia. Ou pior, com tudo que me desvirtua do meu propósito. Ovo de chocolate não vai tirar a minha verdade. Cristo é a minha Páscoa. E na minha casa não entra ovo de chocolate mais. Porque Cristo é a minha Páscoa. Eu posso até comprar um cordeirinho, né? Comer lá na casa do outro pastor. Não, foi maravilhoso. Mas em todos os meses nós celebramos nossa Páscoa. Como? Como Cristo ordenou. Pega o pão, dá graça. Como ele foi partido, nós partimos e comemos. Porque ele disse, eu sou o verdadeiro que fui sacrificado por vocês. Então, vocês vão pegar o pão e fazer um símbolo. Vão partir o pão e comer. Esse é o verdadeiro. Eles não comiam lá na Páscoa do Egito, eles não comeram a carne? Nós comemos a carne de Jesus no símbolo do pão. E o sangue? O sangue foi passado nos umbrais. Para não ter mais morte naquela casa. O sangue foi passado na cruz. Jesus derramou todo o seu sangue como cordeiro. E eu vou pôr um coelho no lugar do meu Jesus? Nunca. Este é o meu propósito. E eu vou te perguntar, qual é o seu propósito? Falar a verdade ou mentira? Viver por Cristo ou viver pelo mundo? Morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo, ou morrer para Cristo e viver pelo mundo? A escolha é sua, mas o propósito que Deus tem para você é alto, prosperidade, paz, alegria, mas isso não pode ser contaminado pela alegria do mundo. Fale a verdade em casa, fale a verdade no trabalho. Desculpe. Olha, eu trouxe uma... desculpe, eu não posso receber. Por quê? Porque a minha verdadeira Páscoa não é essa. Eu não quero te ofender, mas me perdoa. Se eu aceitar o seu ovo de chocolate, eu estou compactuando com uma coisa que eu não acredito. Mas eu posso sentar com você e fazer um estudo bíblico sobre o que é Páscoa, se você aceitar. E faço o estudo bíblico. Amém? Ok. E Ruth, então, estava lá na genealogia de Jesus. Por isso que eu pedi para vocês repetirem. E a mãe dele foi Ruth. Mas teve outra mulher antes dela. Raabe. Vocês se lembram quem Raabe foi? Raabe morava em Jericó. Lembra que o Guilherme disse que foram 12 espias para ver se a terra era boa? Era boa.
E dentre essa terra boa estava Jericó. E aí, quando Deus disse, não, vocês vão possuir Jericó também. Se ela faz parte da terra boa, eu disse que daria, eu vou dar a vocês. E aí foram lá outros espias, espiarem de novo a terra. Quando chegou lá, Raabe morava em cima da muralha. Para vocês verem como aquela muralha era larga. Porque cabia uma casa, né? Oi? 2 carros cabiam em cima da muralha, né? E lá estava Raabe. Raabe era uma meretriz. Imagina como a sociedade olhava para ela. Um nada, um objeto sexual. Ela serve só para satisfazer prazeres dos homens. Mas Deus olhou para Raabe e viu um propósito. E quando ela pegou aqueles espias, escondeu dentro da sua casa e fez um pacto com eles, olha, eu e minha família, eu cuido de vocês, mas vocês não vão deixar a gente morrer. Tá bom. Jericó toda foi destruída. Quem ficou? Raabe. E ela está na genealogia do propósito de Deus. Você foi, não é mais. Agora você é propósito de Deus. Se você foi um prostituto, uma prostituta, se você foi mentiroso, mentirosa, se você foi ladrão, se você foi ladra, não importa, foi, não é. Deu para entender? Deus te colocou aqui, te enraizou para que você dê frutos. E frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de dizer, levantar a cabeça e dizer, eu sou o propósito. E eu vou cumprir o meu propósito. E não deixa ninguém dizer ao contrário. Porque a partir do momento que você assentar no seu coração que você é propósito, você vai endireitar a sua vida e vai andar de acordo com a palavra de Deus diz. Amém? Porque você tem um propósito. Amém. Você não é mais Raabe. Você é propósito de Deus. Você não é mais Ruth. Você é propósito de Deus. Amém? Tem outra mulher aí no meio. Tamar. Tamar também, né? Tamar foi abusada pelo próprio irmão. Não foi ela? Foi? Pelo sogro. Foi um dos seus parentes. Vamos falar assim para eu não errar. Ela foi abusada. Ou seja, um pedófilo. Um pedófilo. E eu estou dizendo aqui, se há pedófilos aqui, você tem que ser ex-pedófilo. Mexer com crianças é pecado. É crime. Então, o propósito de Deus tem que se cumprir na sua vida. Tem que ser propósito de Deus. Se você era, se arrependa e não seja mais. Se você era como uma prostituta, um prostituto, era, não é mais. Independente do que você fazia que não agradava ao Senhor, era, não é mais. Deu para entender? Então, a partir de hoje, se por acaso até ontem você teve práticas que não agradavam ao Senhor, se arrependa. Porque a Bíblia diz, como o irmão Eric leu, onde o pecado abundou. O que é abundar? Nossa, encheu tudo. Encheu, completou. Foi até o topo de pecados. A graça do Senhor superabundou, ou seja, transbordou. E se você tirar todos esses pecados através do arrependimento, confissão de pecado, Senhor, eu fiz mesmo, eu fiz isso, eu fui aquilo, eu fiz aquele outro, mas eu estou arrependido, eu sei que eu não quero mais.
Isso é arrependimento. É você confessar para Ele. E se você precisar, os líderes estão aqui para te ajudar. A você confessar para um humano? Não. A confessar para Ele que morreu no seu lugar. E você confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí onde o pecado estava, você foi esvaziando, foi tirando, desentulhando e confessando, esvaziou. A graça do Senhor vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até transbordar. Amém? É isso. Vamos viver o propósito? Então eu quero fazer um desafio para você. Esta semana, você vai se atentar ao propósito. Eu fui chamado por um propósito, o reino de Deus na terra. O que é que eu estou fazendo? Preste atenção. Se você está cuidando só da sua vida, ou se você está cuidando do reino do Senhor. Ah, mas eu trabalho 18 horas. Trabalhe um pouquinho menos. Ah, mas eu faço um pouco menos. Não importa o tempo, importa a qualidade. Não importa quanto, importa o quê. Entende? Se você dedicar meia hora para o reino, com qualidade, você está fazendo o reino. Se você dedicar um dia inteiro da semana, está fazendo o reino. Se eu dedicar 3 horas por dia, está fazendo o reino. Se eu dedicar 15 minutos, está fazendo o reino. Não importa o como, mas o quê. Amém? Este é o propósito. Amém?